Olá, camaradas! A história não dá saltos. Todo acontecimento sociopolítico possui condicionantes históricos e materiais para o seu aparecimento. E, no mesmo sentido, estes tiveram seus próprios condicionantes que lhes possibilitaram suas emergências num determinado tempo. Essa mirada é fundamental para entendermos que tudo é fluxo histórico, que não existem ideias salvadoras ou salvadores de qualquer natureza. O que existe de fato é construção edificada a muitas mãos, com contradições, tentativas, erros e acertos. Não existe ideia nascida por geração espontânea, sem contradições ou que não gere contradições. Com cultura viva não seria diferente. Depois de percorrer conceitos, perspectivas teórico-políticas que dão sentido à existência e à ação do pontão de cultura e política Pátria Grande, chegou a hora de mergulhar diretamente na experiência que atravessa toda essa série, o Cultura Viva, iniciando pelos seus antecedentes históricos, políticos e institucionais. Como antecedente ao condicionante imediato para o surgimento dessa ideia-conceito, podemos citar a eleição do nordestino, migrante e ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, para o seu primeiro mandato como presidente da República em 2002. Se o eleito tivesse sido José Serra ao invés de Lula, não existiria cultura viva. Mas também as experiências das comunidades eclesiais de base são antecedentes importantes para a criação do solo a partir do qual surgirá o cultura viva. A pedagogia de Paulo Freire e o Círculo de Cultura, bem como o Teatro do Oprimido de Boal e a Teologia da Libertação, também compõem esse conjunto de influências. Somam-se ainda a resistência à ditadura e, posteriormente, ao projeto neoliberal, que chega ao seu clímax no governo de Fernando Henrique Cardoso. Não podemos esquecer ainda do processo constituinte que culmina em 1988 com a promulgação da Constituição Federal. É ali que os direitos culturais passam a ser reconhecidos como dever do Estado. Nesse sentido, a Constituição estabeleceu que caberia ao poder público garantir o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional, o fomento à produção cultural e a cooperação entre federados e sociedade civil. Importante citar ainda as experiências em política pública cultural, por exemplo, desenvolvidas entre 1989 e 1992 na cidade de São Paulo, na gestão Luiz Erundina, tendo como secretária de Cultura Marilena Chauí. Bem como as experiências realizadas em Campinas, quando Célio Turino foi secretário de Cultura daquela cidade, entre 1990 e 1992, na qual se utilizou pela primeira vez o termo ponto de cultura, mas em uma perspectiva substancialmente diferente. Se os elementos acima citados apontam para os antecedentes em âmbito nacional, existia também, em nível continental, uma história e uma ambiência geopolítica e econômica que favoreceram a emergência dessa ideia. Essa ideia se materializou em programa governamental em 2004 e em política pública nacional em 2014. O início dos anos 2000 é marcado pela emergência continental de governos que configuram o que hoje chamamos de ciclo progressista latino-americano, protagonizado por personalidades e partidos em seus respectivos países. Ainda que não necessariamente possuíssem horizontes comuns, esses governos implementaram em suas gestões estratégias similares, como o fortalecimento do papel do Estado na economia e uma ampliação e aprofundamento de políticas sociais. Além disso, promoveram o desenvolvimento de uma política externa mais autônoma do que a dos governos que precederam esse ciclo, os quais estavam engajados e subordinados a uma agenda expressamente neoliberal. Encontram-se aqui governos Lula, Dilma Rousseff no Brasil, de Hugo Chávez na Venezuela, de Evo Morales na Bolívia, dos Kirchner na Argentina, de Rafael Correa no Equador e de Tabaré Vázquez, Pepe Mujica no Uruguai. Poderia-se aqui agregar ainda Fernando Lugo, do Paraguai, e Manuel Zelaya, de Honduras, ambos tendo sofrido, a exemplo de Dilma Rousseff, golpes de Estado travestidos de impeachment. A América Latina, especialmente para aqueles e aquelas que lutaram contra as ditaduras em seus países, membros de movimentos sociais e outras forças políticas de esquerda, bem como pessoas comuns, sem necessariamente essas vinculações, vivia no início dos anos 2000 uma esperança legítima de uma mudança de rumo econômico e político. Essa esperança também se estendia ao campo cultural em seus países. Assim, esse campo político e econômico nacional e latino-americano foi fundamental para compreender a emergência e a adesão ao programa Cultura Viva no Brasil e sua influência nos demais países da América Latina. Vivia-se uma atmosfera de mudança,
de crença no futuro após a ultrapassagem das ditaduras e de governos neoliberais, alinhados com os interesses de países capitalistas centrais e com o receituário neoliberal do Consenso de Washington. No Brasil, o programa Cultura Viva anunciava essa nova perspectiva, delineada já no discurso de posse do ministro da Cultura Gilberto Gil em janeiro de 2003. Nesse discurso, havia claras críticas às primazias dentro da política cultural, ao que ele denominou de forças canonizadas da produção cultural e a lógica do mercado que privilegiava sempre o mais forte. Essa lógica, no nível estatal, tomava forma nas leis de incentivo fiscais que colocavam nas mãos da iniciativa privada, ou seja, do mercado, a prerrogativa de definir em grande medida o que se produz culturalmente no país. Nos demais países latino-americanos, as experiências em cultura comunitária, conjugadas com a observação desses sobre o Programa Cultura Viva brasileiro e o contexto sociopolítico e econômico da região, também impulsionam a ideia do Cultura Viva, espalhando-o por toda a América Latina. Especialmente nos países de língua espanhola, o termo abiyala, utilizado pelo povo cuna na Colômbia, dentre outros povos originários, para designar a América, tem seu uso intensificado e capilarizado entre não indígenas, especialmente entre ativistas da cultura viva comunitária. O ideal bolivariano da pátria grande, da integração latino-americana, ecoa no movimento como uma forma de resistência à influência colonial capitalista e de afirmação de uma cultura não eurocêntrica e que reconheça e valorize os conhecimentos dos povos originários, da diáspora africana e populares. Antecedentes diversos tornaram possível a materialização da ideia de cultura viva, mas com um pano de fundo comum que é fundamental. Vivíamos sob a égide de governos progressistas na América Latina. Se 5 ou 10 anos antes víamos nossos governos nacionais neoliberais como inimigos, agora os nossos governos do progressismo latino-americano eram vistos como parceiros. Um engano. Sem nenhum maniqueísmo e ratificando que os movimentos têm sim de dialogar e incidir nas políticas públicas, governos são governos e ai dos movimentos que não entenderem isso, pois serão ou cooptados ou em algum momento se sentirão traídos. Até o próximo episódio, camaradas!